Solte esse fardo. Agora mesmo, enquanto você escuta estas palavras, Deus está lhe dizendo que você já não precisa carregar sozinho aquilo que tem carregado. Ele conhece cada noite sem dormir, cada preocupação que gira sem parar em sua mente, cada batalha que você tentou lutar com as próprias forças até ficar esgotado. E hoje, neste exato momento, Ele estende as suas mãos e lhe diz: entregue isso a mim. Eu cuido. Há batalhas para as quais você não foi criado para lutar sozinho. Problemas que parecem muros impossíveis, circunstâncias que o superam, fardos que curvam as suas costas, mesmo que ninguém os veja. Você tentou resolver tudo, controlar tudo, e o resultado é sempre o mesmo: mais cansaço, mais frustração, mais medo. Mas existe outro caminho. Um caminho em que você solta e Deus age, em que você confia e Ele luta, em que você descansa e a vitória vem das mãos dele, não das suas. Antes de continuar, quero convidar você a fazer algo. Declare em voz alta comigo: em Deus, meus medos se dissipam e minha esperança se renova. Que essa declaração seja o primeiro passo daquilo que você vai receber hoje. E se puder, escreva-a nos comentários como um ato de fé, para que quando você voltar a este vídeo, se lembre do momento em que decidiu confiar. Comecemos. Número 1. Confiança na proteção divina. Imagine por um momento que você está ali, naquela cena que marcou a história do povo de Deus. Sinta o peso da areia quente sob os seus pés, escute o murmúrio do mar batendo suavemente na margem e, ao mesmo tempo, perceba o estrondo cada vez mais forte dos carros egípcios se aproximando. A poeira se levanta no horizonte como uma nuvem que anuncia perigo. Você olha para trás e vê um exército decidido a destruí-lo. Olha para a frente e encontra apenas um mar que parece impossível de atravessar. Ao seu lado, montanhas que o cercam ainda mais. Não há saída humana, não há alternativa lógica, não resta nada que você possa fazer. Assim se sentiu Israel naquele dia, preso, sem opções, sem forças, e talvez você hoje esteja em um momento parecido. Não um mar físico, mas um diagnóstico que o paralisa, uma dívida que ameaça afundá-lo, um relacionamento que se quebrou sem aviso, um futuro que você não sabe como enfrentar. Esses são os seus mares vermelhos modernos, essas situações em que todas as portas estão fechadas e o medo grita mais alto do que a fé. O povo de Israel, cheio de pânico, quis voltar atrás. Queriam retornar ao Egito, ao lugar de escravidão de onde Deus já os havia tirado, e não os julgue. Quando o medo assume o controle, a pessoa prefere o conhecido, ainda que seja doloroso, ao incerto que Deus propõe. Quando o coração se enche de ansiedade, chega-se a dizer: Senhor, é melhor me deixar como eu estava, porque isso é demais para mim. Já lhe aconteceu? Essa tentação de retroceder, porque o futuro assusta mais do que o passado que o feriu. Mas ali, naquele deserto de desespero, levantou-se uma voz, a voz de Moisés. Uma voz que não falava a partir do otimismo humano, mas da revelação divina. E disse estas palavras que continuam ressoando hoje como um trovão de esperança: O Senhor pelejará por vós e vós ficareis tranquilos. Isso está em Êxodo 14:14. Não é uma frase motivacional, não é um discurso bonito, é uma verdade eterna. Deus luta por você quando você já não pode lutar. Moisés não disse: O Senhor lhes dará um plano estratégico. Não disse: Vocês vão sair dessa porque são fortes. Não disse: Se esforçarem o suficiente, encontrarão uma saída. Não. O que ele disse foi: O Senhor pelejará por vós. Ou seja, essa batalha não depende da sua capacidade, mas do poder dele. Não depende da sua inteligência, mas da soberania dele. Não depende das suas forças, mas do amor fiel dele. Deus não precisa de portas abertas para fazer um caminho. Ele abre mares. E talvez hoje você também esteja diante de um mar fechado. Você se pergunta como vai avançar. Pergunta-se se Deus o deixou sozinho. Pergunta-se se desta vez será mesmo o fim.
Mas escute esta verdade: quando não há saída humana, há entrada divina. Quando tudo parece perdido, Deus começa a agir. Quando você solta o controle, Ele manifesta o seu poder. Israel teve que aprender algo profundo naquele dia. A tranquilidade em Deus não é passividade, é confiança ativa. Não é ficar de braços cruzados, é render a alma em obediência. É dizer: Senhor, eu faço o que me cabe, mas o impossível pertence a Ti. É a calma que brota quando você sabe que não está lutando sozinho, que o Deus que nunca perdeu uma batalha é quem vai à sua frente. Talvez você diga: mas a minha situação não é tão dramática quanto a do Mar Vermelho. Não importa. O mesmo Deus que abriu as águas ouve a sua oração hoje. O mesmo Deus que transformou um momento de morte em um caminho de vida pode transformar a sua crise em testemunho. Ele não mudou. As suas promessas não vencem. A sua fidelidade não tem data de validade. E se você pensa: o meu problema é grande demais, lembre-se, o que pode ser grande demais para o Deus que separou um mar? Que diagnóstico, que dívida, que ferida, que impossibilidade pode superar o seu poder? Nada. Absolutamente nada. Por isso, hoje Deus lhe diz: solte as suas cargas. Pare de lutar sozinho. Permita que eu lute por você. Porque muitas vezes o milagre começa quando você decide parar de fugir, parar de controlar, parar de se desesperar e simplesmente ficar tranquilo. Não como quem se rende ao fracasso, mas como quem se entrega a um Pai que nunca abandona. Êxodo 14:13 diz: não temais, estai firmes e vede o livramento do Senhor. Observe bem, não diz produzam o livramento, mas vede o livramento. Ou seja, o seu trabalho não é fabricar um milagre. O seu trabalho é contemplá-lo, é esperar com fé, é permanecer firme enquanto Deus se move no invisível. Talvez hoje o seu coração esteja cansado de lutar. Talvez a sua mente esteja exausta de pensar em soluções. Talvez você já tenha chorado demais. Mas aqui, agora, Deus lhe repete o que disse no passado: eu lutarei por você. E se Ele luta por você, a vitória é certa. Permita que esta verdade se firme no seu espírito. Respire fundo. Sinta o alívio de saber que você não precisa carregar tudo sozinho. Solte esse peso. Entregue o seu mar vermelho. Diga a Ele: Senhor, esta batalha é tua. E observe como o Deus que abriu caminhos impossíveis no passado abrirá um novo para você hoje. E enquanto esta mensagem alcança o seu coração, prepare-se, porque na próxima reflexão você descobrirá o que é que Deus lhe pede em meio à batalha. Algo que parece pequeno, mas transforma completamente o resultado. Número 2. Quietude e soberania de Deus. Imagine por um momento um lago completamente quieto ao amanhecer. A água é um espelho perfeito. Não há vento, não há ruído, não há distração. Apenas a calma absoluta que permite ver o reflexo do céu com nitidez. Assim, Deus deseja que esteja o seu coração quando você enfrenta uma batalha. Quieto, confiante, sustentado pela certeza de que Ele é Deus e de que você não precisa carregar aquilo que nunca esteve em suas mãos. O Salmo 46:10 declara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E embora hoje repitamos isso como uma frase suave, a realidade é que esse salmo não nasceu em um tempo de tranquilidade, mas em dias de caos, guerra e ameaças. Israel tremia diante de inimigos poderosos, as nações rugiam, os montes se abalavam. E em meio a esse ruído ensurdecedor, Deus disse: aquietai-vos. Não como quem dá uma ordem para paralisar, mas como quem convida a alma cansada a descansar na sua soberania. Porque estar quieto não é ficar paralisado pelo medo, não é render-se à derrota, não é dizer: não farei nada, porque nada pode ser feito. A quietude bíblica é uma postura ativa de fé. É dizer: Senhor,
Eu deixo de lutar esta batalha com as minhas forças, porque reconheço que Tu és Deus e eu não preciso controlar aquilo que só Tu podes controlar. A quietude não é inação, é confiança profunda. É renunciar ao controle que você nunca teve para abraçar a paz que só Deus pode dar. Vivemos em um mundo que exige movimento constante. Corremos de um lado para o outro, a mente não para, o telefone não deixa de tocar, as preocupações se acumulam umas sobre as outras. Tudo parece gritar: faça mais, resolva mais, carregue mais. E sem perceber, a sua alma se transforma em um rio turbulento, agitado, turvo, cheio de ruído interior. É difícil ver a mão de Deus quando dentro de você há uma tempestade constante. Mas hoje Deus o convida a um ato que o mundo não entende: parar, respirar, soltar, reconhecer. Porque só quando a água se aquieta é possível ver o fundo. Só quando a mente se acalma é possível discernir o que Deus está fazendo. Só quando o coração para de correr é possível ouvir a voz daquele que lhe diz com ternura: você não precisa lutar sozinho, eu lutarei por você. Talvez a sua resistência natural apareça. Se eu ficar quieto, as coisas vão piorar. Se eu não agir, tudo vai desmoronar. Se eu não controlar, perderei o pouco que tenho. Mas olhe por este ângulo. Quanto controle você realmente tem? Tem funcionado carregar tudo sozinho? Você não está cansado de tentar sustentar um mundo que não foi feito para descansar sobre os seus ombros? Estar quieto não é descuido, é reposicionamento. É sair do centro do problema e ir para o centro da presença de Deus. É dizer: Senhor, eu farei a minha parte, mas deixo em Tuas mãos aquilo que não posso mudar. É um ato humilde, mas poderoso, porque quando você sai de cena, Deus se manifesta com toda a sua força. O Salmo 46, 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não diz: você é o seu próprio refúgio. Não diz: a sua inteligência é a sua fortaleza. Diz: Deus. E quando Ele é o seu refúgio, você não precisa correr desesperadamente em busca de salvação. Quando Ele é a sua fortaleza, você não precisa provar que é mais forte do que realmente é. Quando Ele é o seu socorro, você não precisa lutar sozinho. Por isso, a quietude não enfraquece, a quietude fortalece. Ela lembra quem realmente sustenta a sua vida. Imagine novamente aquele lago em calma. Ele reflete o céu porque não luta contra o vento. Assim, o seu coração pode refletir a paz de Deus quando você deixa de lutar contra aquilo que está fora do seu controle. A sua mente, quando se aquieta, deixa de ser água turva que não permite enxergar. Torna-se água clara, onde você consegue discernir a direção de Deus, o seu propósito, a sua companhia. E talvez hoje você diga: mas eu preciso fazer alguma coisa. Sim, há passos que cabem a você, mas nenhum deles funcionará a partir da ansiedade. Deus não lhe pede paralisia, Ele lhe pede quietude interior, uma pausa de fé, um silêncio que diz: Senhor, eu confio. Quando você aprende isso, a pressão diminui, a alma relaxa, o coração descansa, e nesse descanso, Deus começa a agir de maneiras que você não imaginava. Se lhe custa parar porque a sua mente está sempre ativa, ouça este convite pastoral. Você não precisa de 1 hora, precisa de 2 minutos. Feche os olhos, respire fundo e repita: Deus está no controle, eu posso ficar tranquilo. Faça isso agora, se puder. Sinta como algo dentro de você se solta, como o peso começa a cair, como o seu espírito começa a se lembrar de que você não está sozinho. Quando você se aquieta, o medo perde força. Quando você reconhece que Ele é Deus, a sua alma recupera a perspectiva. E quando você solta o controle, Deus ocupa o lugar que sempre lhe pertenceu. Porque hoje Ele lhe diz: solte as suas cargas, eu lutarei por você, fique tranquilo.
E quando você aprende a estar quieto, a vitória que ele já preparou começa a se manifestar, passo a passo, dia após dia. Essa quietude é a sua arma. Essa quietude é o seu refúgio. Essa quietude é a forma como a sua fé respira. E na próxima reflexão, você descobrirá como essa paz interior começa a desarmar o poder do medo sobre a sua vida. Número 3. O medo não tem a última palavra. Talvez hoje não seja tão difícil para você crer que Deus luta por você, nem que você precisa ficar quieto na sua presença. Mas há algo que ainda sussurra forte dentro de você: o medo. Esse temor que aparece na madrugada quando tudo está em silêncio, essa inquietação que entra no peito e não deixa você respirar com calma. E quero lhe dizer algo com muita sinceridade. Deus não o condena por sentir medo. Ele não lhe pede que seja de pedra, que não sinta nada, que haja como se não doesse. O que Deus lhe pede é que você não permita que o medo seja quem tenha a última palavra na sua vida. Pense em Israel, mais uma vez, diante de inimigos maiores, mais numerosos, mais fortes. Humanamente, o medo era lógico, fazia sentido. Eles viam exércitos, muralhas, gigantes, armas. Deus conhece muito bem essa sensação de fragilidade que você sente quando olha para os seus problemas e pensa: isso é grande demais para mim. E é nesse contexto que Deus diz, em Deuteronômio 3:22, não tenham medo nem desanimem. O Senhor, o seu Deus, lutará por vocês. Perceba que Deus não nega a realidade do perigo. O que ele afirma é a superioridade da sua presença diante desse perigo. O medo é uma emoção, não uma identidade. Você pode sentir medo sem se tornar uma pessoa dominada pelo medo. Pode tremer por dentro e ainda assim decidir caminhar de mãos dadas com Deus. O problema não é o medo bater à porta do seu coração. O problema é quando você lhe entrega as chaves da casa, o senta no trono e deixa que ele decida por você. Por isso o Senhor diz: não tenham medo nem desanimem. Ele sabe que medo e desânimo costumam andar juntos. Quando o medo sussurra, você não consegue, o desânimo logo responde: nem tente. Imagine que você está em um quarto escuro, ouve ruídos estranhos, sombras que se movem, a sua mente começa a imaginar o pior. O coração bate forte, a respiração acelera, mas de repente, alguém acende a luz. Em um segundo, você descobre que aquilo que o aterrorizava não passava de roupas penduradas, móveis, objetos comuns que a escuridão deformava. O medo prospera na escuridão, no que você não vê com clareza, no que a sua mente preenche com suposições. Quando Deus acende a sua luz sobre a sua situação, muitos dos seus temores se revelam como sombras sem consistência. Talvez hoje você diga: mas o meu medo é justificado, a minha situação é realmente grave. Deus não nega a gravidade do seu diagnóstico, da sua dívida, desse relacionamento quebrado, desse filho longe dele. O que Deus afirma é que o seu poder é maior do que tudo isso. Por isso, em Deuteronômio 31:6, ele declara: sejam fortes e corajosos, o Senhor vai com vocês. O Senhor não diz: não tenham medo porque não está acontecendo nada. Ele diz: sejam corajosos porque eu vou com vocês. Ele não minimiza a sua batalha, ele maximiza a sua presença. Coragem não é ausência de medo, é avançar apesar do medo, segurando a mão de um Deus que não recua. Pense no medo como um cachorro que late muito alto atrás de uma grade. Faz barulho, intimida, assusta, faz você duvidar se deve avançar ou não. Mas quando você se aproxima e vê a grade firme, percebe que ele pode latir, mas não pode mordê-lo se você permanecer do lado seguro. Assim, muitas vezes, age o inimigo, usa o medo como latido para paralisá-lo, para convencê-lo de que não vale a pena orar, que não vale a pena tentar de novo, que não faz sentido confiar.
Mas quando você se lembra de que Deus luta por você, entende que esses latidos não têm poder para destruí-lo se você permanecer nele. Se hoje você sente medo, está tudo bem. Não estou lhe pedindo que finja, que sorria como se nada estivesse acontecendo, que use frases bonitas enquanto por dentro tudo desmorona. Deus não trabalha com máscaras. Ele trabalha com corações sinceros. Você pode dizer a Ele: Senhor, eu tenho medo, isso que estou vivendo é maior do que eu. E Ele não o rejeita. Pelo contrário, se aproxima ainda mais. Mas nesse abraço, Ele também lhe sussurra: não dê o trono da sua vida ao medo. Não deixe que ele decida para onde você vai. Eu lutarei por você. Convido você a fazer algo muito simples, mas profundamente espiritual. Pense em um medo específico que está roubando a sua paz. Talvez seja o temor do futuro, de uma resposta médica, de perder algo ou alguém, de não ter o suficiente, de ficar sozinho. Dê nome a esse medo diante de Deus. Diga em voz baixa: Senhor, eu tenho medo disso. E depois de nomeá-lo, declare com fé, mesmo que a sua voz trema: mas eu sei que tu lutas por mim. Não permito que esse medo tenha a última palavra. A última palavra é tua. Nesse ato simples, você está soltando o controle. Está colocando o seu olhar não nas suas limitações, mas no poder ilimitado dele. Está alinhando o seu coração com a verdade do título desta mensagem. Solte as suas cargas. Eu lutarei por você e lhe darei a vitória. E mesmo que o medo volte a bater a porta amanhã, você já saberá o que fazer. Correr para o Senhor, lembrar-se da sua palavra, voltar a declarar sobre esse temor que Ele não manda sobre você. Porque no fim, o medo não escreve o final da sua história. Quem escreve é Deus. E quando você se rende a Ele, quando entrega os seus temores, as suas incertezas e as suas batalhas, o seu amor perfeito começa a lançar fora o medo e a preparar o seu coração para o próximo passo. Uma ação específica, simples, mas profunda, com a qual você ativará ainda mais a sua intervenção na sua vida. Uma ação que exige humildade, mas que abre caminho para a vitória que Ele já preparou para você. Número 4. O poder de encomendar o seu caminho. Talvez até aqui você tenha entendido que Deus luta por você, que pode ficar quieto e que o medo não tem a última palavra. Mas há algo que Ele está lhe pedindo de forma muito concreta: que você entregue de verdade o seu caminho. Não apenas com palavras, não apenas com uma oração rápida, mas com uma entrega real do controle que você vem carregando há tanto tempo. A palavra de Deus diz no Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Fará resplandecer a tua justiça como a luz. Preste atenção nessa sequência, porque há aqui um pacto, uma chave espiritual. Primeiro, entrega. Depois, confia. E então, ele age. Muitas vezes queremos ver a parte final sem passar pela primeira. Queremos que Deus se mova, que Deus abra portas, que Deus resolva, mas continuamos agarrados às chaves, ao leme, à agenda, aos planos feitos à nossa maneira. Entregar não é uma palavra decorativa, é um verbo de ação espiritual. Significa dar, soltar, colocar algo valioso nas mãos de alguém que você sabe que não vai falhar. É como quando você entrega um pacote muito importante a um mensageiro de confiança. Você olha nos olhos dele, coloca o pacote em suas mãos e, no fundo, decide descansar no fato de que ele o levará ao lugar certo. Você não sai correndo atrás dele o caminho todo para ver se está fazendo direito. Você solta, confia e espera. Assim é entregar o seu caminho ao Senhor. É dizer: Deus, aqui estão os meus planos, os meus medos, o meu futuro, as minhas decisões, a minha família, a minha saúde, as minhas finanças. Eu te entrego tudo isso e deixo de viver como se tudo dependesse de mim. No fundo, entregar é reconhecer que você não é Deus, e Ele é. Que a sua visão é limitada, mas a dele é perfeita.
que a sua força se esgota, mas a dele jamais. Talvez você diga, mas eu já disse muitas vezes, Senhor, seja feita a tua vontade, e nada aconteceu. E aqui há algo importante. Entregar não é um evento isolado que você faz uma vez e pronto. É uma postura diária do coração. É levantar-se todas as manhãs e repetir, não apenas com a boca, mas com a atitude. Senhor, eu te entrego este dia. Tu tens o controle. É encarar uma decisão e, em vez de se desesperar, parar e dizer, primeiro eu entrego isso a ti. Dirige tu os meus passos. O Salmo 55:22 nos lembra, lança sobre o Senhor a tua carga e ele te sustentará. Lançar a carga implica movimento. Não é ficar abraçado a ela, chorando por cima, mas pegá-la com as mãos cansadas e colocá-la sobre os ombros daquele que realmente pode sustentá-la. Deus não lhe pediu para ser o herói de todas as suas batalhas. Ele lhe pediu para confiar no verdadeiro herói, naquele que nunca perdeu uma. Imagine que você vai viajar por um bom tempo e entrega as chaves da sua casa a alguém de absoluta confiança. Você diz, cuide de tudo, eu confio que você vai proteger. E vai embora tranquilo, porque sabe quem ficou responsável. Entregar o seu caminho ao Senhor é exatamente isso, mas em um nível infinitamente mais profundo. É dar a Ele as chaves da sua vida e dizer, Senhor, eu não quero mais viver como se tudo dependesse da minha força. Eu confio a Ti quem eu sou e o que eu tenho. Cuida de mim enquanto eu descanso na Tua fidelidade. Enquanto você segura a sua vida com as próprias mãos, os seus sonhos e as suas cargas ficam limitados à sua força. Mas quando você os solta nas mãos de Deus, eles se elevam. São como um balão de hélio, que enquanto você o segura com força, fica na sua altura, limitado. Mas quando você decide abrir a mão, ele começa a subir, a se mover em uma dimensão que você não poderia dar a ele. Assim são os seus projetos, as suas lutas, as suas batalhas, quando você as entrega a Deus. Deixam de ficar presas ao que você pode fazer e entram no campo do que Ele pode. Talvez uma parte de você diga, tenho medo de soltar, e se Deus não fizer nada, e se as coisas ficarem piores? E o Senhor, com ternura, mas também com firmeza, lhe responde hoje, eu farei, confie em mim. Ele não é homem para mentir. Se ele disse, eu agirei, ele agirá. Talvez não quando você quiser, talvez não como você imaginou, mas sempre da melhor forma para a sua alma, para o seu propósito, para a sua eternidade. Entregar o seu caminho não significa cruzar os braços e deixar de fazer o que lhe cabe. Significa que você já não faz mais isso com a ansiedade de quem acha que tudo depende de si, mas com a paz de quem sabe que o resultado final descansa nas mãos de Deus. Você trabalha, sim. Toma decisões, sim, mas sem aquela angústia constante de controle, porque entendeu que a sua vida está escondida nele. Hoje Deus lhe diz, solte as suas cargas, entregue o seu caminho, deixe-me lutar por você. E quero convidá-lo a que, aí onde você está, escolha uma situação específica e ore do fundo do coração. Senhor, eu te entrego isso. Não quero mais carregar sozinho. Assume tu o controle. Age tu onde eu já não posso. Faça disso uma prática diária. Todas as manhãs, antes de se levantar, diga em voz alta, Senhor, eu te entrego este dia. Tu tens o controle. Quando você fizer isso de verdade, sentirá algo mudar por dentro. Talvez a sua circunstância externa não se transforme de imediato, mas o seu coração, sim. E quando um coração se rende e entrega, o céu se move. Porque o Deus que luta as suas batalhas está esperando exatamente esse ato de entrega para liberar o seu poder a seu favor e conduzi-lo, passo a passo, à vitória que Ele mesmo já preparou para você. Número 5. A batalha que Deus lutou por Josafá. Imagine a cena. Uma notícia percorre o reino como um vento gelado. 3 exércitos se uniram e marcham contra Judá. Moabitas, Amonitas e os de Seir avançam juntos.
uma multidão tão grande que humanamente não há como resistir. Josafá, o rei, ouve o relatório e o seu coração treme. Ele não está fingindo força, não está fazendo de conta que é invencível. A palavra de Deus diz que ele teve medo, e isso já nos ensina algo. Até os homens de Deus sentem temor. A diferença não é que não tenham medo, mas o que fazem com esse medo. Em vez de entrar em pânico, Josafá toma uma decisão que muda a história. Ele não convoca primeiro os seus generais. Convoca o povo para buscar a Deus. Proclama um jejum, reúne homens, mulheres, idosos, crianças, e todos se apresentam diante do Senhor. Eles não chegam com um plano estratégico, chegam com o coração nas mãos. E naquela assembleia, Josafá ora algo que provavelmente você também já sentiu. Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Essa frase que aparece em 2 de Crônicas 20:12 é o clamor sincero de um coração que reconhece o seu limite e se rende à soberania de Deus. Enquanto o povo está ali, em total vulnerabilidade, o Espírito de Deus vem sobre um levita chamado Jaziel. E por meio dele, Deus responde com uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura para aqueles que se sentem sobrecarregados pela vida. Não tenham medo nem se desanimem por causa deste grande exército, pois a batalha não é de vocês, mas minha. Vocês não precisarão lutar nesta ocasião. Tomem posição, permaneçam firmes e vejam a salvação do Senhor, como diz 2 de Crônicas 20:17. É como se Deus dissesse: eu tomo este conflito como meu, esta guerra eu luto, você apenas permaneça no seu lugar de fé. Pense no que isso significa para você hoje. Talvez você também esteja cercado por exércitos, dívidas que não sabe como pagar, problemas familiares que se tornaram nós, diagnósticos médicos inesperados, conflitos internos que o esgotam. Você sente que eles vêm de todos os lados ao mesmo tempo. Luta na mente, luta nas emoções, luta com as próprias forças e chega um momento em que só consegue dizer: Senhor, eu já não sei o que fazer. É aí, exatamente aí, que esta história se conecta com a sua vida. Porque o Deus que falou a Josafá não mudou. Hoje ele também lhe diz: a batalha não é sua, é minha. Solte as suas cargas, eu lutarei por você e lhe darei a vitória. A reação de Josafá e do povo a essa palavra não foi cruzar os braços e esperar com indiferença. Foi adorar. Antes de ver a resposta, antes de ver o inimigo fugir, antes que a realidade externa mudasse, eles se prostraram com o rosto em terra e adoraram o Senhor. A Bíblia diz que no dia seguinte, quando saíram para o campo de batalha, Josafá fez algo que nenhum manual militar recomendaria. Não colocou na frente os soldados mais fortes, colocou os cantores. Homens que iam à frente do exército louvando e dizendo: rendam graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Eles iam desarmados humanamente, mas armados com a adoração, declarando que Deus já era bom e já era vitorioso, mesmo sem ainda terem visto nada. E enquanto eles adoravam, Deus lutava. Enquanto as suas vozes se elevavam naquele vale, os exércitos inimigos se confundiram e começaram a destruir uns aos outros. Judá não precisou disparar uma única flecha. Quando chegaram ao local da batalha, encontraram apenas inimigos derrotados e um despojo tão grande que levaram dias para recolhê-lo. A vitória foi completamente sobrenatural. A batalha, de fato, não foi deles, foi de Deus. Essa é a lógica do reino, tão diferente da lógica humana. Nós pensamos: se eu lutar mais, se eu me esforçar mais, se eu me angustiar mais, talvez eu consiga. Deus lhe mostra outro caminho. Busque o meu rosto, entregue-me o seu medo, encomende o seu caminho, adore no meio do vale, e eu lutarei por você. A adoração se torna uma arma, não porque muda Deus, mas porque muda a sua posição. Ela o tira do lugar do controle ansioso e o coloca no lugar da confiança rendida.
Enquanto você levanta as suas mãos, Deus levanta o seu braço poderoso. Talvez hoje você sinta que não tem forças para lutar mais um dia. Está exausto de tentar resolver tudo, cansado de sentir que a responsabilidade de salvar tudo recai sobre os seus ombros. Deus fala com você por meio da história de Josafá e lhe diz: você não precisa lutar como tem lutado até agora. Não precisa carregar como tem carregado. Coloque os seus olhos em mim. Diga com sinceridade que não sabe o que fazer e deixe-me tomar a batalha como minha. Isso não significa que você se torne irresponsável ou deixe de fazer o que lhe cabe. Significa que, em vez de lutar a partir do medo e do controle, você começa a agir a partir da fé e da confiança. Significa que, enquanto faz a sua parte, o seu coração permanece em paz, porque sabe que o resultado final não depende da sua perfeição, mas da fidelidade de Deus. Significa que, em vez de gastar as suas últimas forças discutindo, preocupando-se e desesperando-se, você escolhe abrir a boca para adorar, mesmo quando os exércitos ainda parecem avançar. A mesma voz que ecoou naquele vale continua falando hoje ao seu coração. Você não terá que lutar nesta batalha. Permaneça firme, veja o que eu vou fazer. Solte as suas cargas. Pare de tentar controlar o incontrolável. Faça como Josafá, reconheça o seu limite, fixe os seus olhos no Senhor, posicione o seu coração na fé e deixe que a sua adoração se torne uma declaração profética de vitória. Porque o Deus que lutou por Josafá é o mesmo que quer lutar por você. E quando ele luta, a vitória não é uma possibilidade, é uma certeza. Número 6. Confiar além do seu entendimento. Às vezes nos apegamos tanto a entender tudo, a ter explicações claras, a fazer com que cada peça se encaixe segundo a nossa lógica, que acabamos exaustos sem perceber. E Deus olha para você com ternura e lhe diz: filho, filha, eu não pedi que você entendesse cada detalhe. Eu pedi que você confiasse. Porque confiar além do seu entendimento é render-se a um Deus que vê o que você não vê, que compreende o que você não compreende, que antecipa o que você nem sequer imagina. E não porque você seja incapaz, mas porque Ele é infinitamente mais sábio, mais amplo, mais perfeito em sua visão do que é bom para você. O provérbio que hoje nos guia diz isso com uma clareza que nos desarma. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Isso está em Provérbios 3, 5 e 6. E há algo profundamente bonito aqui. Deus não lhe pede uma confiança parcial, uma confiança pela metade, uma confiança condicionada. Ele lhe pede confiança de todo o coração. Porque a confiança pela metade não produz paz. A confiança pela metade continua dependendo do controle humano. A confiança pela metade continua alimentando a ansiedade. E aqui surge uma pergunta que convido você a considerar com sinceridade. Quantas vezes você disse que confia em Deus, mas no fundo tem um plano B, caso Ele não responda como você gostaria? Quantas vezes você ora, mas ao mesmo tempo calcula, pressiona, força, manipula, porque teme que Deus não chegue a tempo? Quantas vezes você se apoiou mais no seu entendimento do que na sua palavra? E não lhe pergunto isso para julgá-lo, mas para ajudá-lo a enxergar um ponto cego que todos, absolutamente todos, carregamos em algum momento da vida: a ilusão do controle. Vivemos em uma cultura que glorifica a autossuficiência. Fomos ensinados desde pequenos a resolver tudo sozinhos, a não depender de ninguém, a desconfiar, a nos antecipar aos problemas. Mas o que o mundo chama de força, Deus muitas vezes chama de orgulho. E não o orgulho arrogante que se exibe, mas o orgulho silencioso que diz: se eu não fizer, ninguém fará. Esse orgulho rouba a sua paz. Obriga você a carregar o que Deus nunca lhe pediu para carregar. Faz você viver como se fosse o seu próprio Salvador. E por isso, a fé exige uma coragem diferente, a coragem de soltar.
Quando Deus lhe diz, não se apoie no seu próprio entendimento, Ele não está dizendo para você não pensar, não analisar, não planejar. Ele está dizendo para não transformar a sua lógica limitada na bússola final. A sua inteligência é uma ferramenta, mas não pode substituir a voz de Deus. É como caminhar por uma floresta escura com uma lanterna que ilumina apenas 3 passos. Você consegue ver um pouco, sim, mas não vê o caminho completo. Deus, porém, vê toda a trilha. Vê os perigos ocultos, vê os desvios necessários, vê os atalhos, vê as proteções que você ainda não entende. Então a pergunta real não é o que eu vejo, mas a quem eu sigo. Talvez você esteja vivendo um momento em que nada faz sentido, em que portas se fecham sem explicação, em que você orou, esperou, creu, e ainda assim Deus permitiu uma mudança inesperada, e no seu coração surge a dúvida: por que, Senhor? Por que assim? Por que agora? Por que comigo? E Ele lhe responde não com um mapa detalhado, mas com um convite: reconheça-me em todos os seus caminhos. Isso significa: pergunte-me, inclua-me, consulte-me, renda-me os seus planos, envolva-me em cada decisão. Não apenas nas grandes, mas também nas pequenas, porque muitas vezes são as pequenas decisões que mais desviam a direção de uma vida. E quando você o reconhece, quando o torna parte, quando o escuta antes de se mover, ele promete algo que você jamais poderia alcançar por seus próprios meios. Eu endireitarei as suas veredas. Ele não diz, eu o ajudarei enquanto você as endireita. Ele diz, eu as endireito. Eu preparo o terreno. Eu removo obstáculos. Eu alinho circunstâncias. Eu coloco favor onde havia resistência. Eu abro portas onde você vê paredes. Eu endireito caminhos que você entortou sem perceber. Eu o conduzo a lugares que você jamais teria escolhido, mas que acabarão sendo a sua bênção. Talvez você já tenha sentido a tentação de perguntar a Deus, por que não me explicas tudo antes de eu avançar? E Deus lhe responde com amor, porque se você entendesse tudo, já não precisaria confiar. E é na confiança que a sua fé cresce, que o seu caráter é formado, que o seu coração é afinado. A fé não é clareza total, é obediência em meio à neblina. É seguir a sua voz mesmo sem entender o destino final. É caminhar com alguém que vê mais do que você. E eu sei que confiar assim dá medo. Soltar a necessidade de controlar cada detalhe pode parecer um salto no vazio. Mas lembre-se disto, você não salta para o nada. Você salta para as mãos daquele que o sustenta. Você salta para o Deus que nunca perdeu uma batalha. Para o Pai que não falha, que não improvisa, que não se engana. Você salta para um amor que cuida de você mesmo quando você não sente. E quando você se entrega assim, quando realmente solta, quando já não precisa entender tudo para confiar, então a paz vem. Uma paz que não depende de respostas, mas da presença. Então hoje, enquanto você escuta estas palavras, pergunte-se com honestidade: onde estou me apoiando mais na minha lógica do que em Deus? Em que área continuo exigindo explicações em vez de entregar confiança? Que passo eu deveria consultar a Deus antes de dá-lo? E enquanto faz isso, repita em seu coração: Senhor, deixo de me apoiar no meu próprio entendimento. Eu te reconheço em todos os meus caminhos. Endireita as minhas veredas. Porque quando você solta a sua necessidade de entender, Deus começa a agir além do que você poderia imaginar. E ali, nesse ato de rendição, começa a sua verdadeira vitória. Número 7. Deus está com você no medo. Talvez hoje você esteja carregando um medo que não conseguiu dizer em voz alta. Esse temor silencioso que aparece à noite quando ninguém o vê. Esse pensamento que volta uma e outra vez e rouba a sua paz, a sua força, a sua esperança. E talvez você já tenha se perguntado mais de uma vez: onde está Deus quando sinto isso? Por que não consigo deixar de ter medo? A resposta não é dura, nem exige que você seja forte por conta própria. A resposta é um abraço. É a voz de Deus dizendo a você: não temas,
porque eu estou contigo. Essas palavras estão em Isaías 41:10, dadas a um povo cansado, oprimido, sem forças, cercado por inimigos e marcado pela incerteza. Não eram palavras dirigidas a pessoas corajosas, eram palavras dirigidas a pessoas feridas, e é aí que aparece a ternura mais profunda de Deus. Ele não diz, deixe de ter medo, ele diz, não temas, porque eu estou contigo. É muito diferente. Deus não nega o seu medo, mas também não permite que esse medo seja o seu Senhor. Deus reconhece a sua fragilidade, mas lembra você da sua força. Eu sou o teu Deus, continua o texto. Não diz eu sou o Deus, mas teu Deus. Um pronome que muda tudo. Não é um Deus distante observando do céu. É o Deus que inclina o seu rosto para você, o Deus que sabe o seu nome, o Deus que conhece a sua história e as suas noites de angústia. Ele lhe diz, eu sou teu, estou comprometido contigo, não te soltarei, não te abandonarei. Quando Deus se apresenta assim, ele não o faz apenas desde o trono, mas desde o coração de um pai que sabe o que o seu filho está sentindo. E então vem uma promessa tripla que sustenta qualquer um que se sinta quebrado. Eu te fortalecerei, te ajudarei, te sustentarei com a minha destra vitoriosa. 3 verbos, 3 ações diretas, 3 compromissos que Deus assume sobre a sua vida. Ele não apenas lhe dá força, ele é a sua força. Ele não apenas ajuda um pouco, ele caminha com você em cada passo. Ele não apenas sustenta, ele o levanta com a sua mão vitoriosa, a mesma mão que nunca perdeu uma batalha. A mesma mão que abriu mares, que derrotou exércitos, que sustentou profetas, que levantou os caídos. A destra vitoriosa de Deus não é um símbolo abstrato, é a imagem do seu poder em movimento. Quando Deus diz, eu te sustentarei com a minha destra vitoriosa, ele está dizendo, o teu medo não é maior do que a minha vitória. E talvez você sinta que o medo o esmaga, que os seus pensamentos se tornam uma tempestade, que a ansiedade lhe tira o fôlego. Mas Deus não está esperando o fim do vale para ajudá-lo. Ele desce com você ao vale, toma você pela mão e lhe diz, você não está sozinho. Eu caminho com você, eu lutarei por você. Você se lembra de quando era criança e acordava à noite com medo? Talvez ouvisse um barulho, imaginasse algo na escuridão e o seu coração batesse rápido. Mas bastava sentir a mão do seu pai ou da sua mãe sobre as suas costas para que, de repente, tudo mudasse. Não era que a noite ficasse menos escura, era que você já não estava sozinho. A presença de alguém que o amava dissipava o terror. Assim é Deus com você. Nem sempre ele tirará a noite de imediato, mas estará com você na noite, sustentando-o, abraçando-o, acalmando a sua alma. O medo é como uma neblina espessa, confunde, distorce, exagera. Mas a presença de Deus é como o calor do sol que faz essa neblina recuar. Quando você se lembra de que Ele está com você, o medo perde o seu poder. Não porque você seja forte, mas porque Ele é suficiente. Não porque você entenda o futuro, mas porque Ele o tem em suas mãos. Talvez hoje você diga, mas eu não sinto Deus perto. E essa sensação pode ser muito real. Mas lembre-se de algo muito importante. Os seus sentimentos nem sempre dizem a verdade. Deus não lhe pediu para sentir a sua presença para crer nela. Ele lhe pediu para confiar na sua palavra. Isaías 43:2 diz, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Não, talvez estarei. Não, se você sentir, estarei. Mas eu estarei. A sua presença não depende das suas emoções, depende da sua fidelidade. E Ele nunca falhou. Talvez o medo que você carrega tenha a forma de um diagnóstico médico ou de uma dívida que você não sabe como pagar, ou de um conflito familiar que parece não ter solução. Talvez seja medo do futuro, medo de ficar sozinho, medo de falhar, medo de não ser suficiente. Mas ouça isto com o coração aberto. Esse medo não é maior do que a presença de Deus que o acompanha agora mesmo.
O medo grita, mas Deus sustenta. O medo agita, mas Deus acalma. O medo paralisa, mas Deus fortalece. Hoje Deus lhe sussurra: não temas, eu estou contigo. Você não está enfrentando isso sozinho. Não está caminhando por este vale sem companhia. Não está lutando sem respaldo celestial. Você está sustentado pela mão que jamais se cansa, pelo Deus que nunca abandona, pelo Pai que sempre chega a tempo. E se você quiser começar a viver essa verdade de forma prática, guarde Isaías 41:10 no seu coração. Memorize-o, repita-o quando o medo atacar. Declare-o como promessa sobre a sua vida. E cada vez que a escuridão quiser falar mais alto do que a fé, responda com esta verdade eterna: Deus está comigo, Ele me fortalece, Ele me ajuda, Ele me sustenta. Porque quando Ele está com você, o medo já não tem a última palavra. Deus tem, e Ele declara sobre você vitória, paz e companhia eterna. Número 8. Soltar o ressentimento é soltar uma carga. Há uma carga que muitos filhos de Deus carregam em silêncio, uma que pesa mais do que as preocupações financeiras ou os problemas de saúde. É aquela carga que não se vê, mas se sente no peito, no estômago, no caráter, o ressentimento. Talvez você tenha sido traído, humilhado, abandonado no momento em que mais precisava de apoio. Talvez alguém em quem você confiava cegamente tenha falhado com você. E desde então, há uma ferida aberta que não consegue se fechar. E sem perceber, você começou a caminhar com uma pedra amarrada ao coração. Essa pedra se chama ressentimento. A palavra de Deus em Romanos 12:19 diz: não se vinguem, amados, mas deixem o castigo nas mãos de Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ouça bem, Deus não está minimizando o que fizeram com você. Ele não diz: não foi tão grave assim. Ele reconhece a injustiça, reconhece o dano, reconhece a dor. Mas Ele está lhe mostrando algo profundo. A vingança não lhe pertence. É uma carga que os seus ombros não foram feitos para carregar. Quando você toma a justiça em suas próprias mãos, coloca sobre si um peso que o quebra por dentro. Quando você a entrega a Deus, solta uma carga que nunca deveria ter carregado. Imagine que você tem uma pedra em brasa nas mãos. No começo, você a pegou porque estava furioso, ferido, indignado, e sentiu que tinha o direito de segurá-la, que o calor que sentia era justo, porque o que fizeram com você foi realmente grave. Mas o tempo passa e essa pedra começa a queimá-lo cada vez mais. Ela machuca você, não quem o feriu. Sua pele se queima, suas mãos se racham, seu corpo se cansa. E enquanto você continua agarrado a essa pedra, a outra pessoa talvez nem se lembre mais do que aconteceu, ou siga com a vida como se nada tivesse acontecido. Isso é o ressentimento, uma dor que queima por dentro enquanto você segura aquilo que já deveria ter soltado há muito tempo. Deus lhe diz hoje: essa vingança que você está tentando carregar, deixe comigo. Minha é a vingança, eu retribuirei. Isso não significa que ele se esqueça do que fizeram com você. Significa que a justiça final não depende de você, depende dele. E quando você aceita isso, não está justificando o mal que lhe fizeram. Está deixando de ser escravo dessa lembrança. Soltar o ressentimento não é dizer, não aconteceu nada. É dizer, aconteceu, doeu, mas não vou viver preso a isso a vida inteira. Senhor, entrego a Ti essa ferida, entrego a Ti essa pessoa, entrego a Ti esse caso. Tu és o juiz justo. Efésios 4:31-32 diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Repare na palavra: livrem-se. Não diz controlem um pouco, diz abandonem, soltem, deixem para trás. A amargura é como uma corrente invisível que o mantém preso à pessoa que lhe fez mal.
Você continua revivendo a cena, as palavras, a traição. Cada vez que se lembra, é como se acorrentasse novamente àquele momento. Perdoar é começar a cortar essa corrente, a dizer: não vou continuar amarrando o meu presente ao pecado de outros. Não vou permitir que uma pessoa, um momento ou um erro definam o resto da minha história. Talvez você diga: eu não consigo perdoar. É grave demais o que me fizeram. E Deus não lhe responde com condenação. Ele não diz: você já deveria conseguir. Ele olha para você com ternura e diz: é verdade, sozinho você não consegue. Por isso, você precisa da minha graça. Perdoar não é um sentimento mágico que aparece de um dia para o outro. É uma decisão espiritual que às vezes é tomada tremendo. Senhor, eu não tenho vontade de perdoar, mas decido entregar-te esta dor. Eu não consigo, mas tu podes curar o meu coração. E passo a passo, dia após dia, o Espírito Santo começa a limpar o que estava intoxicado, a fechar o que estava aberto, a suavizar o que havia se endurecido. Lembre-se do tema de toda esta mensagem. Solta as tuas cargas, eu lutarei por ti e te darei a vitória. O ressentimento é uma dessas batalhas que você não pode vencer lutando do seu jeito. Se você continua alimentando pensamentos de vingança, se continua fantasiando em ver cair a pessoa que o feriu, o inimigo ganha espaço na sua mente e no seu coração. Mas quando você decide soltar essa carga e entregar a Deus o direito de fazer justiça, é Ele quem começa a lutar pela sua paz, pela sua cura, pela sua liberdade interior. Soltar o ressentimento é também declarar: a minha paz não depende de o outro me pedir perdão, de reconhecer a culpa ou de mudar. A minha paz depende de Deus. O meu descanso está nele. E ali, nesse ponto de entrega, algo se rompe no mundo espiritual. A corrente que o ligava à amargura começa a ceder. Talvez ainda doa, talvez você ainda se lembre, mas já não com o mesmo veneno. Agora, cada vez que a lembrança voltar, você pode dizer: Senhor, eu já te entreguei isso. Não vou retomar. Esta batalha é tua. Hoje Deus o convida a soltar uma das cargas mais pesadas que você carrega. Ele não lhe pede que negue o que lhe fizeram, mas que pare de carregá-lo sozinho. Ele pede que você coloque essa pedra em brasa nas suas mãos e lhe diga: Pai, eu não quero continuar me queimando com isso. Entrego-te a minha dor, o meu desejo de vingança, a minha amargura. Faz justiça tu, cura o meu coração tu, luta esta batalha tu. E quando você faz isso, começa a experimentar a verdadeira vitória. Não apenas sobre o que lhe aconteceu, mas sobre o que isso estava produzindo dentro de você. Ali, nesse lugar de rendição, Deus cumpre a sua promessa. Você solta a carga e Ele luta por você. Número 9. Fale com a sua alma. Às vezes, depois de soltar tantas cargas, o medo, o ressentimento, a ansiedade, o esgotamento interior, a alma fica em silêncio, mas nem sempre em paz. É um silêncio no qual ainda se ouvem ecos, pensamentos que vêm sem permissão, emoções que o empurram para o desânimo, sussurros que fazem você acreditar que nada vai mudar. E é nesse momento que Deus o convida a usar uma ferramenta que muitas vezes esquecemos: falar com a sua própria alma. Não esperar que as emoções mudem, mas pregar a elas a verdade que vem dele. O salmista entendia essa arte espiritual. Em Salmo 62, 5 e 6 ele diz: somente em Deus, ó minha alma, descansa, porque dele vem a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação, é o meu refúgio, não vacilarei. Observe algo poderoso. Davi não fala com Deus nesse versículo. Ele fala com a sua alma. Não está esperando sentir descanso para declarar descanso. Está ordenando à sua alma que descanse em Deus. Esse é o princípio. Não deixar que as emoções tenham a última palavra. Porque elas são reais, sim, mas não são reis. Não são o seu guia final. Fazem parte de você, mas não o definem.
E quando começam a empurrá-lo para o medo, a desesperança ou a dúvida, é hora de fazer o que Davi fez: parar a escuta passiva e começar a falar. Talvez hoje a sua alma esteja lhe dizendo: você não vai conseguir lidar com isso, você está sozinho, Deus não está agindo, tudo está ficando mais difícil. E sem perceber, você passa horas ouvindo essa voz interna como se fosse a verdade absoluta. Mas Deus o lembra de que a sua mente é como um rádio cheio de frequências. Algumas são barulhentas e cheias de medo, outras são suaves e cheias de esperança. E você decide qual sintonizar. As suas emoções transmitem uma frequência, mas a palavra de Deus transmite outra completamente diferente. E o convite é claro: pare de ouvir apenas o que você sente e comece a falar o que Deus disse. Quando o salmista diz minha alma, ele está reconhecendo que somos mais do que as nossas emoções, que você, o verdadeiro você, tem autoridade espiritual para falar com a sua própria alma. Você pode dizer: minha alma, descanse, minha alma, confie, minha alma, não se desespere, minha alma, Deus está agindo mesmo que eu não veja. Isso não é autossugestão, não é psicologia barata, é uma disciplina bíblica. Em Salmo 42:5, Davi volta a fazer isso. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ele reconhece o abatimento, mas não se rende a ele. Confronta-o com a verdade. E você também pode fazer isso. Imagine como um barco flutuando em meio ao mar. As ondas batem, o vento sopra, o céu escurece. Mas há uma âncora profunda, firme, sólida, que não permite que o barco seja arrastado para longe. Assim funciona a palavra de Deus na sua alma. Ela não impede que existam ondas, mas impede que você naufrague. Quando você diz: Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu refúgio, está lançando essa âncora. Quando declara: não serei abalado, não está negando a tempestade, está afirmando que está ancorado em alguém mais forte do que qualquer vento. Falar com a sua alma nem sempre é natural no começo. Muitos pensam: isso soa estranho, como vou falar comigo mesmo? Mas lembre-se, Davi fazia isso. Jesus falou com tempestades, falou com doenças, falou com espíritos e falou com corações. A sua voz, alinhada com a verdade de Deus, tem poder. E às vezes, a batalha mais importante não é contra o que está fora, é contra o que acontece dentro de você. Hoje Deus lhe diz: solte as suas cargas, eu lutarei por você e lhe darei a vitória. Mas para viver essa vitória diariamente, você precisa aprender a direcionar os seus pensamentos para Ele. Quando a sua mente disser: tudo vai dar errado, responda: minha alma, somente em Deus descansa. Quando sentir que lhe falta força, diga: minha alma, Ele é a minha rocha, não serei abalado. Quando o medo quiser dominá-lo, fale: minha alma, Deus é o meu refúgio. Isso não é negação, é alinhamento com a verdade divina. E talvez você pense: mas e se eu não sentir nada quando digo isso? Não importa. A fé não espera sentir para falar. Fala para alinhar o que sente. As suas palavras, guiadas pela verdade, começam a moldar a sua alma, assim como a água constante molda a pedra com o tempo. O importante é não permanecer em silêncio diante da tempestade interna. Lembre-se, o silêncio nem sempre é paz. Às vezes, é a porta aberta para que a ansiedade assuma o controle. Por isso Deus lhe ensina a responder, a confrontar, a redirecionar a sua alma para Ele. Pense por um momento. Se Deus, o Deus que nunca perdeu uma batalha, está lhe dizendo para descansar nele, por que continuar carregando pensamentos que o afundam? Por que permitir que emoções momentâneas determinem o seu destino eterno? Hoje, Ele está com você, estendendo a sua mão e falando com ternura. Fale com a sua alma. Lembre-a de quem eu sou. Lembre-a de que eu luto por você. Lembre-a de que a minha vitória já está garantida.
Convido você a praticar isso agora mesmo, neste instante. Feche os olhos por um momento e diga com voz suave: minha alma descansa em Deus. Ele é a minha rocha, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha salvação. Não serei abalado. Sinta como as suas palavras, alinhadas com a verdade dele, começam a acalmar as águas internas. Sinta como Deus toma as suas cargas e lhe entrega em troca uma paz que excede todo entendimento. Faça desta frase a sua âncora diária. Minha alma confia em Deus. Repita isso quando se sentir sobrecarregado, quando a ansiedade aparecer, quando o medo tentar voltar. E você descobrirá que, cada vez que fala a verdade sobre a sua alma, Deus o fortalece, o cobre e o lembra de que a sua vitória já está escrita e é sua. Número 10. A oração que traz paz. Quando a preocupação chega, ela não vem suavemente, entra como uma sombra que pousa sobre a sua mente, como um peso no peito, como uma voz insistente que lhe diz tudo o que pode dar errado. E você sabe, quanto mais pensa, mais se angustia. Quanto mais tenta resolver tudo na sua cabeça, mais se enrola. É como correr dentro de uma roda de hamster. Você se esforça, se cansa, se desgasta, mas não avança. E Deus, em seu amor, lhe diz hoje: solte esse fardo, pare de lutar sozinho, eu lutarei por você. Mas deixe-me lhe mostrar como entregar esse peso de maneira prática, por meio da oração que traz paz. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses 4, 6, 7, não escreveu: vamos tentar não nos preocupar, nem tentem ficar tranquilos. Ele disse algo radical, algo que confronta o nosso estilo de vida. Não andem ansiosos por coisa alguma, nem pelo dinheiro, nem pela saúde, nem pelo futuro, nem pelos seus filhos, nem pelo seu trabalho. Deus sabe que o seu coração se agita, mas ainda assim o chama a substituir a preocupação por algo muito mais poderoso, a oração. Paulo diz: em tudo, pela oração e súplicas, apresentem os seus pedidos a Deus com ações de graças. Isso significa que toda vez que a sua mente tentar entrar em modo de preocupação, você tem uma alternativa imediata: parar e orar. Esse é o ponto exato em que você decide se vai carregar a batalha ou entregá-la. Porque a preocupação é isso, uma tentativa de carregar o que não lhe pertence. A oração é o oposto, um ato de entrega. Quando você ora, está dizendo a Deus: Senhor, isso é demais para mim, mas não para ti. Eu solto esse fardo, eu confio que tu lutarás por mim. E é aí que o milagre acontece, não quando tudo muda do lado de fora, mas quando algo começa a mudar do lado de dentro. Paulo acrescenta algo maravilhoso: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Essa paz não é uma emoção passageira, é uma presença protetora. É como um guarda espiritual que se coloca diante do seu coração e da sua mente. Imagine um guardião forte, firme, vigilante. A ansiedade quer entrar e ele diz: aqui você não tem permissão. A preocupação bate à porta e a paz responde: esta mente pertence a Cristo. Quando você entrega os seus fardos a Deus em oração, a paz deixa de ser um desejo e se torna um guardião. Mas para experimentar isso, você precisa praticar. A oração aqui não é um discurso perfeito nem uma fórmula religiosa. Paulo menciona oração e súplicas, ou seja, uma conversa honesta, vulnerável, em que você abre o seu coração do jeito que ele está. Você diz: Senhor, estou preocupado com a minha situação financeira, ou Senhor, tenho medo do que pode acontecer, ou Senhor, eu não aguento mais, preciso da tua ajuda. E então vem um detalhe que às vezes esquecemos: com ações de graças. Isso significa agradecer até antes de ver a resposta. Agradecer porque você sabe que Deus ouve, que Ele cuida de você, que Ele age até no silêncio. Agradecer porque a sua fidelidade não depende dos seus méritos, mas do seu amor. Muitos dizem: eu oro, mas continuo preocupado.
E é verdade que, às vezes, a ansiedade não vai embora de imediato, mas a oração não é magia, é disciplina, é como fortalecer um músculo. Quanto mais você ora, menos espaço a preocupação tem para crescer. Quanto mais você solta os seus fardos, mais leve você caminha. A paz nem sempre cai de uma vez. Às vezes, Deus a derrama pouco a pouco, como uma chuva suave que umedece a terra até enchê-la por completo. Quando você orar, faça isso com clareza. Reconheça primeiro o que o preocupa. Senhor, isso é o que pesa sobre mim. Depois, redirecione. Em vez de continuar me preocupando, vou falar contigo. E por fim, entregue. Senhor, eu te apresento isso. Eu não posso, mas tu podes. Obrigado, porque tu tens tudo sob controle. Esse simples processo transforma a oração em um hábito diário que desarma a ansiedade. É a sua forma concreta de dizer: essa batalha não sou eu quem carrega, Senhor, ela é tua. No Salmo 94:19, o salmista confessa: na multidão dos meus pensamentos, as tuas consolações alegram a minha alma. Isso significa que, mesmo quando a sua mente está cheia de pensamentos que o inquietam, Deus tem a capacidade de consolá-lo profundamente. Ele não apenas acalma as suas emoções, ele organiza os seus pensamentos, silencia o que o atormenta e traz clareza onde antes havia confusão. A sua paz guarda, restaura e sustenta. Deus lhe deu a oração como uma arma de entrega, não para mudar tudo do lado de fora, mas para sustentá-lo por dentro enquanto ele trabalha. Porque lembre-se, você não luta sozinho. Quando entrega as suas batalhas em oração, o Deus que nunca perdeu uma luta assume o controle. E enquanto ele age, a sua paz o cobre, o envolve e o fortalece. Então, quando a ansiedade quiser se levantar, não corra com ela. Não alimente a preocupação com mais pensamentos. Faça uma pausa, respire e diga a Deus o que pesa sobre você. Solte os seus fardos um por um e deixe a batalha com Ele, porque a vitória não virá pela sua força, mas pelo seu poder. E a sua paz, essa paz que não tem explicação humana, será o seu escudo, o seu descanso e o seu refúgio enquanto Ele luta por você. Número 11. Coragem que nasce da sua presença. Há batalhas que não se vencem a partir do conforto, mas dando passos que nos dão medo. E Deus sabe disso. Por isso, quando falou com Josué, não lhe disse: não sinta medo, mas disse: não fui eu que te ordenei? Esforça-te e sê valente, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Isso está em Josué 1:9. Ele não tirou a responsabilidade de avançar, mas lembrou a razão da sua coragem. A minha presença vai contigo. Pense no contexto de Josué. Moisés, o grande líder, havia morrido. O povo agora dependia dele. À frente havia terra para conquistar, inimigos fortes, gigantes, muralhas, batalhas reais. Era lógico que houvesse medo, que ele se sentisse pequeno, insuficiente. E justamente ali, nesse ponto de insegurança, Deus não falou às suas emoções, falou ao seu espírito. Esforça-te, sê valente, não porque tu sejas suficiente, mas porque eu, teu Deus, estarei contigo. Deus lhe diz hoje o mesmo. Talvez você não esteja diante de uma terra prometida física, mas está diante de decisões que assustam. Uma conversa difícil, uma mudança de trabalho, um passo de obediência, deixar um relacionamento que não lhe faz bem, soltar um fardo que você tentou controlar por anos. Seu coração treme e sua mente repete: e se der errado? E no meio dessas vozes, a voz de Deus se levanta: esforça-te e sê valente, porque eu vou contigo. A coragem cristã não é a ausência do medo, é a decisão de avançar apesar do medo, sustentado pela presença de Deus. O medo diz: pare, fique onde está, não arrisque. A fé sussurra: Deus já está do outro lado, esperando que você dê o passo. É como a criança que se lança na piscina não porque saiba nadar, mas porque sabe quem a espera na água.
Sua confiança não está na sua habilidade, mas nos braços do seu Pai. Assim é você com Deus. Por isso, a palavra também diz em 2 Timóteo 1,7: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Você não é escravo do medo. Em Cristo, o espírito que habita em você é espírito de poder para avançar, de amor para obedecer e de domínio próprio para não deixar que as emoções o governem. O medo baterá à porta, sim, mas você decide se o deixa entrar e reinar ou se o enfrenta lembrando quem vai com você na batalha. Talvez você pense: não me sinto corajoso. E Deus lhe responde: eu não pedi que você se sinta corajoso, pedi que decida ser. A coragem não é um sentimento, é uma postura do coração. É levantar-se mais uma vez quando tudo em você quer desistir. É perdoar quando tudo em você exige vingança. É soltar o controle quando tudo em você quer se agarrar. É dizer a Deus: tenho medo, mas confio mais em Ti do que no meu medo. Quando você entrega seus fardos a Deus em oração, quando diz todos os dias: Senhor, esta batalha é Tua, Ele não apenas assume o controle da situação, mas também fortalece o seu interior para que você possa obedecer. Por isso Ele lhe diz: esforça-te. Isso significa: faça a sua parte. Dê esse passo que você sabe que Ele está lhe pedindo. Ligue para essa pessoa. Inicie esse projeto. Feche essa porta que o afasta dele. Busque ajuda. Peça perdão. Perdoe. A coragem se manifesta em decisões concretas, e enquanto você dá esses passos, Deus o envolve com a sua presença. Você não vai sozinho à entrevista, não vai sozinho ao hospital, não vai sozinho à conversa difícil. Ele vai à sua frente, abrindo caminho, vai ao seu lado, sustentando você e vai atrás de você, cobrindo o que você não vê. Por onde quer que andares, ele disse a Josué. Por onde quer que você vá, ele lhe diz hoje. Não há lugar, nem situação, nem vale, nem deserto em que a sua presença o abandone. Talvez você tenha esperado se sentir pronto para avançar, mas hoje Deus o convida a avançar, confiando que Ele está pronto, mesmo que você não se sinta assim. A sua força se aperfeiçoa na sua fraqueza. O seu poder se manifesta quando você reconhece que não pode sozinho e se apoia completamente nele. Essa é a verdadeira coragem. Deixar de apoiar-se em si mesmo para apoiar-se no Deus que nunca perdeu uma batalha. Deus lhe diz hoje: solte os seus fardos, pare de lutar com as suas próprias forças e atreva-se a dar o passo que você sabe que eu estou lhe pedindo. Sim, talvez seus joelhos tremam, mas eu vou contigo. Sim, talvez sua voz falhe, mas eu falarei por meio de você. Sim, talvez o futuro assuste, mas eu já estou lá. Esforça-te e sê valente, não porque você seja grande, mas porque eu, teu Deus, estou ao teu lado. Então pergunte ao Senhor: qual é esse passo de fé que queres que eu dê nesta semana? Não adie mais por medo. Tome a sua mão, solte o fardo do controle e avance. A coragem que nasce da sua presença o sustentará. E enquanto você obedece, Ele lutará por você, lhe dará a vitória e lhe mostrará mais uma vez que você nunca esteve sozinho nesta batalha. Número 12. Renovação para a alma cansada. Talvez hoje você esteja ouvindo isso com a alma exausta, não apenas cansado fisicamente, mas cansado por dentro. Você lutou tanto, tentou ser forte por todos, carregou responsabilidades, preocupações, problemas e sente que seu tanque está no zero. Até orar fica difícil, crer fica difícil, seguir em frente fica difícil. E nesse ponto de esgotamento profundo, Deus não vem exigir mais esforço. Não vem dizer: cerre os dentes e continue. Ele vem sussurrar uma promessa: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso está em Isaías 40 e 31.
Veja como isso é lindo. Deus sabe que há fases da vida em que você não consegue voar, em que mal consegue caminhar. E ainda assim, a resposta dele não é reprovação, é renovação. O povo de Israel ouviu essa promessa em um tempo de exílio, de cansaço extremo, quando estavam longe de casa, sem forças, sem motivação. E ali, quando parecia que já não havia mais nada a fazer, Deus lhes diz: esperem em mim, não nas próprias forças, não nos seus planos, não nos seus recursos, em mim. Esperar no Senhor não é uma passividade resignada, não é cruzar os braços e dizer, bom, seja o que tiver de ser. Esperar no Senhor é uma atitude de confiança ativa. É como um celular que ficou completamente descarregado. Por mais que você queira usá-lo, ele não responde, não liga, não funciona. Não adianta forçar, bater, sacudir de um lado para o outro. A única coisa necessária é conectá-lo à fonte. Isso é esperar em Deus, parar de forçar a sua vida e começar a se conectar à sua presença, ficar quieto em suas mãos até que o seu poder volte a enchê-lo. Deus lhe diz hoje: pare de exigir de si mesmo aquilo que só eu posso lhe dar. Você não consegue renovar a sua alma por esforço próprio. Pode se distrair, pode fugir, pode tentar esquecer o que sente, mas isso não renova, apenas anestesia por um momento. A verdadeira renovação vem quando você se apresenta diante de Deus, exatamente como está, e lhe diz com honestidade: Senhor, eu não aguento mais, estou cansado, estou vazio, mas espero em Ti, não nas minhas forças, não nas minhas ideias, em Ti. A imagem da águia é poderosa. A águia não se desgasta lutando contra o vento. Ela não fica batendo as asas desesperadamente no meio da tempestade. O que ela faz é abrir as asas e usar essas mesmas correntes de ar para se elevar acima da tempestade. É isso que Deus quer fazer com você. Nem sempre tirar a tempestade, mas ensiná-lo a se elevar acima dela, sustentado pelas suas correntes de graça. Enquanto você solta a ansiedade e decide descansar nele, ele vai levantando você pouco a pouco, e aquilo que antes o esmagava já não tem o mesmo peso sobre o seu coração. Observe a progressão. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Às vezes Deus lhe dará forças para voar, para avançar rápido, para conquistar, para ver milagres evidentes. Outras vezes, dará forças para correr, para atravessar temporadas intensas sem desmoronar. E haverá dias em que a única coisa que você conseguirá fazer será caminhar, um passo de cada vez, sem ânimo, sem emoção, mas com fé. E mesmo nesses dias, a promessa continua de pé. Você não se fatigará, porque não está caminhando sozinho. Ele está renovando as suas forças enquanto você avança. Talvez você diga, esperei e continuo cansado. E Deus lhe responde com amor. Esperar em mim não é apenas deixar o tempo passar, é trazer o seu coração à minha presença repetidas vezes. É como diz Miqueias 7:7. Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Esperar é olhar para Deus, mesmo quando a sua alma quer olhar para o problema. É voltar-se para Ele em uma oração simples, ainda que com poucas palavras. É abrir a Bíblia quando tudo o que você quer é fechar os olhos e esquecer de tudo. É permanecer um pouco em silêncio diante dele e permitir que a sua paz o envolva. Deus conhece o seu cansaço físico, emocional e espiritual. Ele não minimiza o que você sente, não o julga por estar esgotado. Pelo contrário, o próprio Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele sabe o que é estar sob tanta pressão a ponto de suar como grandes gotas de sangue no Getsêmani. Ele sabe o que é sentir-se só, traído, abandonado. Por isso, pode acolher o seu cansaço como ninguém mais. Hoje, em meio ao seu esgotamento, Deus lhe diz: entregue-me os seus fardos, pare de lutar sozinho, conecte-se a mim e deixe-me renová-lo.
Talvez a renovação não venha como um fogo instantâneo. Talvez seja como uma bateria que se recarrega pouco a pouco. Cada minuto que você passa na sua presença é como mais um percentual que se soma à sua alma. Cada vez que você escolhe adorar, em vez de reclamar, cada vez que escolhe orar, em vez de ficar na preocupação, cada vez que lê uma promessa, em vez de alimentar pensamentos de derrota, o seu espírito vai sendo fortalecido. Permita-se descansar em Deus. Você não é uma máquina, não é um super-herói, é um filho, uma filha. E como pai amoroso, Ele não o mede pelo quanto você faz, mas pelo quanto confia. Se hoje você não consegue voar, tudo bem. Se mal consegue caminhar, tudo bem. Apenas não se desconecte dele. Espere no Senhor. Permaneça na sua presença, abra o seu coração, derrame as suas lágrimas se for preciso, e enquanto você espera, Ele lutará por você, levantará novamente as suas asas e lhe mostrará que a sua força é perfeita, exatamente quando você se sente mais fraco. Número 13. Deus perto do coração quebrantado. Quando o coração se quebra, quando algo dentro de você se parte de forma tão profunda que parece que jamais poderá voltar a ser como antes, é fácil pensar que Deus se afastou. É fácil acreditar que a sua dor é grande demais, escura demais, intensa demais, para que Ele queira se aproximar. Mas a palavra diz exatamente o contrário. O Salmo 34, 17 e 18 declara que clamam os justos e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito contrito. Percebe o que diz? Não diz que Deus observa de longe. Não diz que Ele espera você se recompor. Diz que Ele está perto, que a sua dor não o afasta, ela o atrai. Às vezes, o quebrantamento vem de uma perda que você não viu chegar. Às vezes, vem de uma traição que rasgou você por dentro. Ou de um sonho que desmoronou depois de você ter dado tudo. Talvez hoje você esteja ouvindo isso com lágrimas acumuladas na alma, com um nó na garganta que não sabe como desatar. E precisa ouvir esta verdade com calma, com ternura, sem pressa. Deus está com você nessa dor. Ele não exige que você seja forte, não pede que finja que está bem. Ele se aproxima de você exatamente aí, nesse lugar onde outros não sabem o que dizer, onde até você mesmo não sabe como orar. Clamam os justos e o Senhor os ouve. Esse clamar não é uma oração bem formulada nem elegante. É aquele grito interior que sai quando você já não consegue se sustentar. É aquele suspiro quebrado que escapa sem querer. É aquele pensamento que surge quando você diz: Senhor, eu não aguento mais. Deus ouve isso. Ele ouve até o que você nunca disse em voz alta. Ele ouve as palavras que apenas as suas lágrimas pronunciam. E depois diz: e os livra de todas as suas angústias. Isso não significa que você nunca terá angústias. Significa que nenhuma angústia tem poder para prendê-lo para sempre. Deus não promete que você não enfrentará dor. Ele promete que você não ficará preso nela. Promete acompanhá-lo, sustentá-lo, guiá-lo, curá-lo e levá-lo para o outro lado com uma força que você nem sabia que tinha. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Aqui está o ponto mais bonito deste salmo. Deus tem uma proximidade especial com os feridos. Quando o seu coração está inteiro, você desfruta da sua presença. Mas quando está quebrado, a presença de Deus se torna ainda mais intensa, mais delicada, mais profunda. Ele se inclina em sua direção. Ele se aproxima como um médico do seu paciente mais frágil, não para repreender, mas para curar as feridas. Deus não foge da dor humana. Ele corre em direção a ela e salva os de espírito contrito. Sabe o que significa contrito? Significa alguém tão quebrado que já não tem forças para fingir. Alguém que não consegue sustentar a própria alma. E o Salmo diz que exatamente essa condição abre espaço para Deus agir com mais poder. No reino de Deus, o que parece fim é começo.
O que parece ruína é o terreno perfeito para a restauração. O que parece morte é a antessala da vida. Existe uma arte japonesa chamada kintsugi, na qual objetos de cerâmica quebrados são reparados com ouro. As rachaduras não são escondidas, são destacadas, tornam-se parte da beleza final. Assim Deus age com você. Ele não descarta o seu vaso porque ele se quebrou. Ele não o substitui por outro. Ele pega cada pedaço da sua história, cada fragmento da sua alma, cada fissura do seu coração e une tudo com a sua graça. E quando termina, o que parecia ruína se torna algo ainda mais valioso do que antes. Talvez você diga: se Deus está perto, por que deixou isso acontecer? E eu não vou lhe dar respostas simplistas, porque a sua dor merece respeito, merece espaço, merece ser levada a sério. Mas posso lhe dizer isto: o fato de você não entender o porquê não significa que ele tenha abandonado você. O mesmo Deus que esteve com José na cisterna, com Ana no seu choro, com Davi nas suas noites escuras, com Jesus no Getsêmani, está com você agora. Ele não promete que não haverá noites de choro, mas promete que amanhã trará alegria. Ele não promete evitar toda dor, mas promete curá-la. O Salmo 147:3 diz isso com uma ternura que toca a alma. Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Você pode chorar, pode clamar, pode levar a ele a sua dor sem filtros. Ele não se escandaliza, ele não recua, ele permanece, ele o abraça no invisível, cobre você no espiritual, sustenta você mesmo quando você não consegue se sustentar. Deus lhe diz hoje: solte os seus fardos, não carregue sozinho o peso da dor. Eu lutarei por você, eu curarei o que você não consegue curar, eu restaurarei o que você já deu por perdido. A minha presença será o seu refúgio e o meu amor o levantará outra vez. E quando chegar o dia, porque ele chegará, você olhará para trás e verá que esse quebrantamento não foi o seu fim, mas o lugar onde Deus começou a reconstruí-lo com ouro, onde a sua vitória começou a se manifestar na sua vida, onde as suas lágrimas se tornaram testemunho, onde a sua ferida se transformou em um canal para a sua glória. Clame, chore, descanse. Ele está perto, ele está com você e ele o levantará. Número 14. O convite de Jesus alcançado. Imagine por um momento que Jesus está diante de você, olhando nos seus olhos, vendo não apenas a sua aparência, mas o peso que você carrega por dentro. Ele conhece as suas noites sem dormir, os seus pensamentos que não param, as suas preocupações com o amanhã, o seu cansaço de lutar batalhas que você sente que não consegue vencer. E, em meio a tudo isso, Jesus dirige a você palavras que não são teoria, não são poesia religiosa. São um convite vivo, direto e pessoal para você. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é o que está em Mateus 11:28-30. Hoje, essas palavras ecoam novamente, como se ele as sussurrasse ao seu coração. Jesus não diz: arrume a sua vida e depois venha. Não diz: quando você for mais espiritual, mais forte, mais perfeito, então eu o receberei. Ele diz: venha a mim. Assim, simples, direto, sem condições prévias. Venha com o seu cansaço, com a sua frustração, com a sua fé fraca, com as suas lágrimas, com as suas dúvidas. Venha com esse fardo que você já não consegue sustentar. Venha com esse jugo que você mesmo colocou sobre si, ou que outros foram pendurando sobre os seus ombros. Jesus sabe que você tentou muitas coisas para encontrar descanso, mas nenhuma lhe deu paz verdadeira. Por isso, ele o chama, porque sabe que somente nele a sua alma pode respirar. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Não é um convite para alguns poucos escolhidos, é para todos os que se sentem assim, esgotados por dentro, sobrecarregados na mente, saturados de responsabilidades, pressionados por expectativas, sufocados pelo medo do futuro.
Se ao ouvir essas palavras você diz, esse sou eu, então entenda algo importante. Você é exatamente o tipo de pessoa que Jesus está procurando. O seu cansaço não o desqualifica, ele o identifica como convidado. O seu fardo não é motivo para que ele o rejeite, é a razão pela qual ele abre os braços e lhe diz, venha. E então ele faz uma promessa que só Deus pode cumprir. Eu vos aliviarei. Não é um descanso superficial, não é apenas dormir uma noite um pouco melhor, não é se distrair para esquecer o que dói. É descanso para a sua alma, um descanso profundo que faz o seu coração deixar de viver em estado constante de alerta. É o descanso de saber que você já não precisa lutar sozinho, que pode soltar o controle, que pode colocar nas mãos dele aquilo que está quebrando você por dentro. É o descanso de saber que o Deus que nunca perdeu uma batalha, agora luta por você. Jesus continua e diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O jugo era um instrumento colocado sobre dois animais para que compartilhassem a carga. Jesus não o deixa sem jugo. Ele lhe oferece um novo, o dele. Isso significa que você já não vai arrastar a vida sozinho, mas unido a ele. Em um jugo para dois, sempre há um que carrega a maior parte do peso. Neste caso, não é você, é Jesus. Ele coloca a sua força, a sua sabedoria, a sua direção. Você só precisa caminhar no ritmo dele, na direção dele, confiando que ele sabe para onde está levando você. Aprendei de mim. Aqui, Jesus mostra que não quer apenas tirar um peso de você, quer ensinar-lhe uma nova forma de viver. Uma vida em que a mansidão substitui a ansiedade, em que a humildade substitui o orgulho de querer controlar tudo, em que a confiança substitui o medo. Ele o convida a sentar-se aos seus pés, a ouvir a sua voz, a permitir que o seu caráter molde o seu. Enquanto você caminha unido a ele, começa a perceber que muitas das cargas que carregava eram fruto de tentar ser o seu próprio Deus, de querer ter todas as respostas, de não permitir que ele fosse o seu descanso e a sua defesa. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você ouça isso e pense, nada na minha vida é fácil, como o jugo de Jesus pode ser suave? Aqui não se trata de as circunstâncias deixarem de ser difíceis, mas de o peso já não descansar sobre as suas forças limitadas. O jugo dele é suave, porque ele o adapta à sua medida, porque não lhe exige mais do que ele mesmo está disposto a sustentar com você. O fardo dele é leve, porque comparado ao peso do pecado, da culpa, da preocupação, da autossuficiência, viver unido a ele é liberdade. Deus lhe diz hoje, por meio das palavras de Jesus, solte os seus fardos. Pare de caminhar sozinho por esse caminho poeirento, curvado pelo peso do que você não pode controlar. Levante os olhos e veja quem está no fim do caminho. Jesus, de braços abertos, com um olhar de amor que entende tudo, que não minimiza a sua dor, mas também não se rende a ela. Ele lhe diz, venha, dê-me aquilo que você carrega, deixe-me ser o seu descanso, o seu refúgio, a sua força. Responder a esse convite não é um ato religioso vazio, é uma decisão profunda do coração. É dizer, Senhor Jesus, eu estou cansado, já tentei carregar isso sozinho e não aguento mais. Hoje eu venho a Ti, entrego-Te o meu jugo, os meus fardos, as minhas batalhas. Leva-me contigo, ensina-me a descansar em Ti. E quando você faz isso com sinceridade, mesmo que as suas circunstâncias não mudem imediatamente, algo começa a mudar dentro de você. A batalha já não depende apenas de você. O guerreiro que nunca perde entra em cena, e em meio a tudo isso, a sua alma começa a experimentar aquilo que sempre buscou: descanso verdadeiro nos braços de Jesus. Número 15. A sua ajuda vem do Senhor. Há momentos em que você olha ao redor e sente que tudo é grande demais para você.
Você olha as suas contas, os seus problemas familiares, a sua saúde, os seus medos e, sem perceber o seu coração, faz a mesma pergunta que fez o salmista: de onde me virá o socorro? É como estar em um vale cercado por montanhas enormes, montanhas que representam dívidas, diagnósticos, portas fechadas, solidão, traições, incertezas. E talvez hoje você esteja exatamente aí, nesse vale, perguntando em silêncio: quem me ajuda? Quem luta por mim? Quem me sustenta quando eu já não aguento mais? O Salmo 121, 1 e 2 diz que o salmista levanta os seus olhos para os montes, mas não fica ali. Ele faz a pergunta que você também faz: de onde me virá o socorro? E logo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não diz: o meu socorro vem do meu salário, dos meus contatos, das minhas forças, da minha inteligência, da minha família, do meu próprio esforço. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. É como se Deus lhe dissesse hoje: pare de olhar apenas para o que está ao seu redor e aprenda a olhar mais alto. A sua ajuda não vem do que você vê, vem daquele que você não vê, mas que está mais presente do que qualquer outro, o Deus que fez os céus e a terra. Deus lhe diz hoje: solte os seus fardos, eu lutarei por você e lhe darei a vitória. Isso inclui essa batalha que ninguém conhece, aquela que você trava em silêncio na sua mente e no seu coração. Você tentou resolver tudo com os seus próprios recursos, bateu em portas, fez cálculos, preocupou-se até se esgotar. Você olhou para os montes deste mundo, o trabalho, os bancos, as pessoas influentes, as soluções humanas. E muitas dessas coisas podem ser instrumentos, sim, mas não são a fonte. O problema é quando você transforma o instrumento no seu Deus, quando coloca a sua esperança em algo limitado, frágil e instável. O salmista nos ensina um movimento espiritual muito poderoso: levantar o olhar. Não apenas fisicamente, mas interiormente. Elevar o coração acima da preocupação e dizer: Senhor, eu não sei como, não sei quando, não sei por onde, mas a minha ajuda não depende de mim, depende de Ti. O meu socorro vem de Ti, o Deus que fez os céus e a terra. O Deus que criou galáxias com a sua palavra, que separou o mar para abrir caminho ao seu povo, que derrubou gigantes, que fechou bocas de leões, que ressuscitou mortos, é o mesmo Deus que hoje lhe diz: eu luto as suas batalhas, eu sou o seu socorro, eu sou a sua ajuda. Talvez surja na sua mente uma objeção: mas eu preciso de ajuda prática, não apenas de palavras espirituais. E Deus, com amor, lhe lembra: eu sou espírito, mas também sou o Deus que abre portas concretas, que envia as pessoas certas, que move corações, que gera favor onde antes não havia. Eu uso o prático, mas eu sou a fonte. Ele pode usar um médico, um trabalho, uma ideia, uma oportunidade inesperada, uma conversa, um amigo que aparece no momento exato. Mas por trás de tudo isso, quando você lhe entrega a batalha, está a sua mão invisível alinhando tudo. Quando você entende que a sua ajuda vem do Senhor, algo acontece dentro de você. Você solta essa obsessão por controlar cada detalhe. Deixa de viver com o peso do "eu tenho que dar conta de tudo" e começa a descansar no "Deus está lutando por mim". A ansiedade perde força porque você já não está sozinho no campo de batalha. O medo se enfraquece porque você sabe que aquele que luta ao seu lado nunca perdeu. Os seus fardos se tornam mais leves porque já não repousam sobre os seus ombros, mas sobre os ombros do Todo-Poderoso. Imagine por um momento que você está nesse vale profundo, sentindo que as montanhas o superam. De repente, em vez de continuar olhando apenas para o chão ou para as pedras do caminho, você levanta o olhar. Você vê as montanhas, sim, mas acima delas vê o céu. E se lembra: o Deus que fez esse céu, o Deus que fez essas montanhas, é o meu Pai. Como Ele não poderia lidar com aquilo que me preocupa?
Se Ele sustenta o universo, não poderá sustentar a minha vida. Se Ele desenha amanheceres todos os dias, não poderá abrir um novo capítulo na minha história? Deus o convida hoje a fazer uma declaração de aliança, uma decisão interior. Deixar de depender apenas dos seus próprios recursos e reconhecê-lo como a sua fonte de ajuda. Talvez você queira dizer algo como: Senhor, hoje eu confesso que a minha ajuda vem de Ti. Olhei demais para os montes, coloquei a minha esperança em pessoas, em sistemas, no que tenho ou no que não tenho. Hoje levanto os meus olhos acima de tudo isso e declaro que o meu socorro vem de Ti, que Tu és o meu guerreiro, o meu provedor, o meu defensor, o meu estrategista. Solto o controle, solto a angústia e Te entrego esta batalha. Luta por mim e glorifica-Te na minha vida. E enquanto você faz essa oração, mesmo que tudo ao redor pareça igual, algo se alinha por dentro. A sua alma se lembra de quem você é filho, quem é o seu pai, quem é o seu Senhor. E nessa certeza, Deus sela no seu coração esta verdade. Você não luta sozinho, não caminha sozinho, não batalha sozinho. A sua ajuda vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra, aquele que luta por você, aquele que lhe dará a vitória no seu tempo perfeito. Percorremos juntos um caminho de promessas que podem transformar a sua vida se você decidir crer nelas. Do Mar Vermelho às palavras de Jesus, cada verdade que você ouviu tem um propósito. Lembrar você de que não está sozinho, de que Deus luta por você e de que a sua vitória está assegurada em suas mãos. Hoje, antes de seguir com o seu dia, quero que você faça algo simples, mas poderoso. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os olhos por um momento e diga em voz alta: Senhor, eu Te entrego as minhas batalhas. Confio que Tu lutas por mim. Só isso. Essa pequena ação, esse ato de fé, pode mudar a forma como você enfrenta o amanhã. Porque cada vez que você declara a sua confiança em Deus, algo se move no mundo espiritual a seu favor. Se esta mensagem tocou o seu coração, convido você a compartilhá-la com alguém que também precise soltar os seus fardos. Às vezes, um vídeo pode ser a resposta à oração de outra pessoa que está passando pelo que você já passou. E se você quiser continuar recebendo mensagens como esta, inscreva-se e ative as notificações para que Deus continue falando com você por meio desta comunidade de fé. Você chegou até o final, e isso demonstra algo importante. Você é uma pessoa comprometida com o seu crescimento espiritual, alguém que busca se aproximar mais de Deus. Isso tem um valor enorme. Se você quiser que saibamos que chegou até aqui e que está nesse caminho de fé conosco, escreva nos comentários: estou mais perto de Deus. Lembre-se desta verdade: quando Deus luta por você, a vitória não é uma possibilidade, é uma certeza. As mãos vazias são as únicas que Ele pode encher, e as suas, a partir de hoje, podem estar vazias de fardos e cheias da sua paz. Que o Deus que abriu o mar, que derrotou exércitos, que sustenta todo o universo, sustente você hoje e sempre. Que a sua paz guarde o seu coração e a sua mente, e que você nunca se esqueça: Ele luta por você, você apenas confie. Até breve, e que a sua presença acompanhe você em cada passo.